Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia. Estou aqui para ajudar vocês nas questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para uma questão bem interessante, bem bacana aí, questão 50 de humanas, né? Do Enem de 2018, que é de uma figura famosíssima, de uma mulher aí muito interessante, né? Da Rosa Parks, né? Ou aqui, né, no Brasil, chamando de Rosa Parks, né, mas Rosa Parks, que foi uma figura muito importante, né, muito interessante. Depois vocês vão entender aí o contexto aí da questão e da história, né, principalmente aí, né, eu não vou falar aqui porque senão eu vou falar a resposta para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer aí, tá bom? Olha só. É o seguinte, a questão 50, ela destacou duas imagens pra gente. A primeira aí é Cleveland Avenue, né, que seria uma avenida com uma foto de um ônibus, né, de um bus aí, de um ônibus. E embaixo a imagem da Rosa Parks, né, da Rosa Parks, que foi uma figura muito importante aí na história. E ao lado dela tem uma figura também super importante aí, muito marcante na história também, né? E a questão ela descreve o seguinte, né? Devido a essas duas imagens, aí a pergunta da questão é a seguinte: esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, né? Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King, né, gente? Então, olha só, figuras importantíssimas na história, Rosa Parks e Martin Luther King. O veículo, tá, beleza, aí a questão descreve também com analogia à imagem do veículo. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o que, né? Por que que a figura da Rosa Parks e desse veículo aí simbolizou algo na história? Então, essa é a pergunta aí da questão. Pelo impacto do medo da corrida armamentista. B. Democratização do acesso à escola pública. C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. D. Deflagração do movimento por igualdade civil. Ou eclosão da rebeldia no comportamento juvenil? Pause o vídeo vocês também. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, beleza? Isso. Deflagração do movimento por igualdade civil. Gente, olha só que interessante. Ou vocês acham que a figura do Martin Luther King também ao lado dela e dessa imagem dessa mulher guerreira aí, né? Ia ser em vão? Não, gente, claro que não. Olha só. É o seguinte, né? A figura da. Por que seria aqui no caso a letra D? Na verdade, essa questão ela vai se tratar exatamente de um movimento aí pelos direitos civis, né? No século XX aqui. E um dos principais líderes também foi o Martin Luther King, por isso ele está destacado aí na foto. Gente, nesse período havia muito preconceito, muita segregação racial aqui no caso, em relação aos negros nos Estados Unidos, né, esse período. Esse ônibus aqui também não é em vão. O que mais destaca aqui nessa luta é exatamente a luta aí por igualdade civil. Por quê? Justamente pela questão racial, né? Ela fez aí um ato muito importante na história, que ficou marcada na história, inclusive o ônibus, né? Por ele estar aí no museu. Na luta, a Rosa, aqui no caso, Rosa Parks, ela lutou muito em relação aí à igualdade dos direitos raciais, né? Dos direitos principalmente civis, né? Que no caso, principalmente devido aí ao preconceito com os negros nesse período, né? Nos Estados Unidos. Então a figura dela ficou muito conhecida por essa luta, né? Ficou bem marcada pela luta aí na questão do preconceito racial e principalmente na questão de direitos civis. Por isso que no caso que vai ser a letra D, deflagração do movimento por igualdade civil, ou seja, ela lutou aí por igualdade civil. Não é impacto do medo na corrida armamentista, não, gente, nada a ver, né? Nem democratização do acesso à escola pública, né? Não seria isso. Aqui no caso, preconceito de gênero no transporte coletivo. Poderia devido a ela ser mulher, né? Mas não é somente essa questão. Não é somente pelo fato dela ser mulher, mas sim também a questão civil, que trata aqui exatamente, né, por igualdade civil, porque devido à cor dela, né? Aqui no caso, ela lutou, além dela ser mulher, né, sofrer aí preconceito
em relação aqui, a questão, aqui não é somente a questão de gênero, é a questão racial, tá bom? A luta dela, principalmente aqui do lado, a imagem do Martin Luther King, nesse período, gente, eles lutaram aí principalmente para a igualdade dos direitos civis, né? No século XX foi algo muito histórico, muito marcante aí na luta da igualdade por esses direitos, né? Inclusive, justamente pela população negra ser bastante discriminada. Olha só, por que não é também eclosão da rebeldia? Não, gente, nada a ver a letra E, né? Eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. A questão ela vai se tratar exatamente pela deflagração do movimento por igualdade civil. Toda vez que vocês lembrarem da Rosa Parks, lembre-se igualdade, direitos, aqui no caso direito civil. Gente, por quê? Eu vou contar um pouquinho, falar um pouquinho da história para vocês. É bem interessante a história dela, né? Depois vocês pesquisem também. É uma figura muito interessante aqui no caso. Tanto o Martin Luther King e principalmente ela também, que foi uma mulher negra que lutou aí por igualdade dos direitos civis, aqui no caso, né, principalmente em relação à cor. A história dela, gente, é muito interessante. Eu vou só resumir aqui rapidinho para vocês entenderem aqui o contexto da imagem, né, do ônibus e da imagem dela. Gente, só destacando aqui para vocês quem foi a Rosa Parks, né, aqui no caso, a figura dela, né, o que aconteceu? Por que esse ônibus, né, tá escrito aqui na questão? Cleveland Avenue. Na verdade, era uma avenida, né? Enfim, né, gente? O que aconteceu? Olha só. A Rosa Parks, né? Olha só. Ela foi uma mulher negra norte-americana que ela ficou marcada aí por recusar-se a obedecer à lei segregacionista. Então, ou seja, esse ônibus, né, gente, é uma figura marcante da história aí, né? O ato que a Rosa Parks, né, ela se recusou aí a sair do lugar dela, né, devido aí um preconceito racial que houve aí. Olha só, ela se recusou a obedecer uma lei segregacionista que exigia no transporte coletivo, né, para vocês, quem não conhece a história dela, no transporte coletivo de Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. O ato dela, em 1955, resultou na sua prisão, ou seja, injustamente, né? Justamente por questão segregacionista racial. Por isso que essa questão aqui, ela está na questão da luta pelos direitos civis, né? Porque havia muita injustiça com as pessoas negras aí nesse período. E ela cometeu um ato histórico em defesa aí da questão racial, né? Em defesa dela e contra essa lei segregacionista, né? Que óbvio, né, gente? Essa lei aí não fazia o menor sentido, né? Olha só, deixa eu ler a história, um resuminho da história dela para vocês, só para vocês entenderem o que a questão está descrevendo. E uma figura importante, né? Que seria aí da Rosa Parks, né? E que tem tudo a ver também, está ligada na questão aí do Martin Luther King, né, também que eles lutaram aí nesse período. A população afro-americana, né, na cidade se mobilizou para boicotar o ônibus. A ação de Rosa Parks foi estopim para o início do movimento que lutaram pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Ela foi um dos grandes ícones desse ativismo antirracista e defendeu causas relacionadas ao longo de toda a sua vida. Sua atenção lhe rendeu muitas homenagens em vida e após sua morte. Aqui a gente vai ter a fotinho dela, né? Não sei se carregou aqui. Deixa eu atualizar a página aqui para vocês. Pera aí, só um pequeno. Seguinte, olha só que bacana. Tem um pouquinho da história dela, né? Ela ficou conhecida aí como Rosa Parks. Olha só, nasceu 4 de fevereiro. Seus pais eram James. Ela trabalhava com. Ele, aqui no caso, né? Ele que trabalhava como carpinteiro e a mãe dela que trabalhava como professora, né? Olha que interessante. Os pais de Rosa se separaram quando ela tinha 2 anos e ela se mudou para aqui a cidade, na região metropolitana de Montgomery, a capital do Alabama. Olha que interessante a fotinho dela, né? Igualzinho mais ou menos da questão. Por quê, gente? Olha só. Aí conta um pouquinho sobre a família dela, né? Que ela foi um exemplo aí. Teve que estudar em escolas para estudantes negros e ela era obrigada a ir caminhando para o colégio porque a cidade dela, aqui no caso, né? Só oferecia transporte escolar para estudantes brancos. Por aí já começa a injustiça, né, gente? A questão racial aí, o preconceito racial, né? Essa lei segregacionista aí em relação às pessoas negras. Olha só, a história dela é muito interessante, né? E ela sofreu muito, ó. Aos 16 anos, ela abandonou os estudos para trabalhar e cuidar de sua mãe e da sua avó, que estavam doentes. Aos 19, ela casou aí com Raymond Parks,
que trabalhava como barbeiro, aí conta um pouquinho sobre a história dela, e ela conclui o ensino médio. Ativismo, olha que interessante, né? Como vimos, Rosa Parks cresceu em um ambiente familiar que defendia as igualdades, os ideais, né, por igualdade racial. A situação não mudou depois que ela se casou. Tá, aí deixa eu só resumir aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu. O boicote aos ônibus de Montgomery, né, que foi a questão, o marco histórico aí, que é a questão aí da questão também, né? O que aconteceu? Rosa Parks ficou marcada na história dos Estados Unidos por um ato realizado em dezembro de 1955, na cidade de Montgomery, onde ela morava. Assim como os outros lugares sul dos Estados Unidos, possuía legislações segregacionistas. Então, gente, por isso aí a questão, a alternativa da questão também engloba muitos direitos civis, né, na época aqui, né? Justamente por essa questão aqui segregacionista, né? O preconceito racial contra as pessoas negras, né, no caso. Isto é, que promovia a discriminação de afro-americanos. Nessa cidade exigia uma lei que não permitia que os negros se sentassem nos mesmos lugares que os brancos dentro do ônibus. Olha só, gente, preconceito, né? Quando o ônibus estivesse lotado, o motorista ordenava que uma pessoa negra se levantasse e desse seu lugar a um passageiro branco. Rosa Parks já tinha passado por experiências ruins dentro dos ônibus da cidade. Em 1955, ela decidiu dar um basta. Ela trabalhava como costureira e no dia 1º de dezembro voltava para casa depois de sua jornada de trabalho. Durante o trajeto, o motorista do ônibus exigiu que Rosa Parks e outras 3 pessoas negras se levantassem e cedessem seus lugares para pessoas brancas. Ela, no entanto, negou-se a se levantar. Ao ceder, né, o seu lugar. E o motorista do ônibus então chamou a polícia e Parks foi presa. Gente, ela foi presa só porque ela se recusou a se levantar, né, dar lugar para uma pessoa branca, né? Olha para vocês verem a questão racial, a discriminação racial, a questão segregacionista aí nesse período, né? Então, por isso que ela foi um marco histórico, por isso tem a figura do ônibus, inclusive, olha só que interessante, tem um modelo no qual ela se negou a se levantar aí, né, com a estátua dela, bem interessante aí no museu, né, a fotinho dela aí, como vocês podem ver, justamente por isso. Olha só, aí a recusa dela, né, de se levantar não aconteceu por cansaço físico. Gente, apesar dela estar cansada, né, que no caso não foi por isso, né, ela já estava revoltada com muita discriminação que acontecia, né, então ela se negou mesmo a ceder aí o lugar para uma pessoa branca, né, devido à injustiça que ela estava vivendo. Olha só, mas sim porque ela não queria ter que passar por situações discriminatórias como aquela. Sua prisão serviu de estopim para que a comunidade afro-americana de Montgomery se mobilizasse em defesa dela. Assim foram levantados recursos para pagar a fiança ainda no primeiro dia. Rosa Parks não foi a primeira mulher a tomar essa atitude. Naquele mesmo ano, né, uma estudante de 15 anos já tinha realizado a mesma ação. Essa estudante se chamava Claudette Colvin e também morava também morava em Montgomery, no Alabama. A ação de Colvin aconteceu 9 meses antes da ação de Parks, né? Olha só, de toda forma, a ação de Rosa Parks serviu de estopim para que a comunidade afro-americana de Montgomery se reunisse contra a discriminação. Ficou decidido que o serviço de ônibus seria boicotado pelos afro-americanos que moravam na cidade até que a segregação contra os negros acabasse. Nesse boicote, o nome despontou Martin Luther King, né? A comunidade afro-americana começou a ir em seus trabalhos a pé, em caronas e começaram a se organizar para se levar o máximo de pessoas possível. Essa mobilização, por isso que, né, nesse período tem a figura dele também na imagem aí junto com ela, né? Marcou o início do movimento pelos direitos civis, que é exatamente a questão, né, alternativa da questão, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. O boicote durou 385 dias e fez com que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibisse a segregação dentro do ônibus. Martin Luther King acabou se tornando um grande ícone nessa luta juntamente com Rosa Parks. Interessante, né, gente? Aí fala um pouquinho sobre ela, né? Apesar da vitória, da conquista, todo esse processo de luta foi extremamente complicado, né, para ela, para o marido dela. Olha só, eles foram perseguidos, né?
Martin Luther King também teve atentados aí, né, contra ele, olha só, atentados à bomba na sua casa. A Rosa Parks, né, recebia constantemente ligações de ameaça, né, supremacistas brancos que ameaçaram ela. Então, gente, tem todo um contexto histórico, né, tem uma luta por trás disso. Então, por trás de uma imagem, não é só apenas uma imagem, né, houve aí uma luta, um marco histórico aí, que ela decidiu dar um basta nessa segregação racial aí que acontecia contra os negros, né, nos transportes públicos. Então, por isso, né, eu só quis resumir aqui para vocês para não ficar muito grande a questão, ou a explicação, né, mas para vocês entenderem direitinho o contexto disso, né, muito interessante a história dela. Depois vocês deem uma olhadinha, eu vou deixar no link abaixo, né, ela é uma figura muito interessante aí, muito marcante aí, nesse período, tá bom? Então, em relação à questão, por isso aqui que vai ser a letra D, tá bom? Deflagração do movimento por igualdade civil, né? Aí pelos direitos da igualdade civil, né? Ela lutou por igualdade, né? Que no caso, por isso que vai ser a letra D, né? Não somente pelo fato aqui dela ser mulher, né? Mas sim pela questão também da segregação racial, né? Que havia nesse período. Então aqui é bem interessante, né? Ao lado dela tá a figura do Martin Luther King, né? Para vocês analisarem, né? Bem interessante a luta dela aí nos direitos aí para a igualdade civil, a questão racial, né? Ela decidiu dar um basta aí nessa questão segregacionista no transporte público, né, gente? E, infelizmente, nesse período, as pessoas negras elas eram muito discriminadas, né? Principalmente na questão do transporte público, né? O que ela decidiu é dar um basta e ficou, sim, como uma figura importantíssima e histórica aí nesse período, tá bom? E ela, através disso, houve vários movimentos, né, de negros também que estavam cansados de sofrer injustiças, né? Então, ela foi uma figura aí pública muito marcante nesse período aí, em relação a esses movimentos também. Bem interessante a questão dela, né? Depois vocês deem uma olhadinha aí, muito bacana. Em relação à questão aí, por isso que seria a letra D, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Bons estudos. Depois dê uma olhadinha na história dela que vale a pena. Muito interessante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.